Vamos falar primeiro, atualizamos os últimos fatos. Né? Primeiro teve todo aquele entreveiro com o ex-secretário, agora ex-secretário de administração do município, Estevão Calvo. Vocês conseguiram resolver essa situação? Teve nota de repúdio ao secretário. Vocês conseguiram resolver essa situação? Conseguiram chegar no entendimento? O que ficou resolvido de todo esse imbróglio em relação ao secretário de administração? Roberto, eu posso dizer assim, ó, um balde, ele vai enchendo aos poucos e talvez a última gota faz ele transbordar. Uhum. Então, todos esses fatos, assim, a gente pode dizer, foi gerando quase que consequência de um histórico, numa relação nossa de sindicato, representando todos os nossos servidores públicos municipais, com a gestão. Sim. Pegando, por exemplo, Roberto, aí, nós tínhamos as aulas excedentes, fazia mais de 2 anos, nós, numa expectativa, já tínhamos um entendimento até da secretária de Educação, que deveria se conceder os direitos trabalhistas para esses professores. E a gente entende que é justo e coerente, que qualquer cidadão, qualquer trabalhador, ainda mais nos tempos de hoje, né, tem esse direito. E ele sempre, dá para dizer assim, postergava aquele tipo de cozinhamento que você tem que pedir favor, e aqui, e acolá, depois é isso, depois é aquilo. Agora, depois de todas essas pressões de conversa, eles estão concedendo aquilo que a gente pedia lá atrás. E daí você diz assim, ó, mas mais de 2 anos numa coisa que nunca focaram e não prestaram atenção e não deram entendimento. O auxílio alimentação, que também estava nesse processo, que a gente brigou pelo RGA, e tendo em vista que o RGA nosso foi aquém, e daí a gente cobrou no início do ano a questão de melhorias do auxílio alimentação. Daí a gente pediu 725, tendo em vista a cesta básica, o custo de vida, o achatamento salarial dos servidores, lá em janeiro. Daí ele postergou a resposta disso aqui, pedindo 45 dias de prazo para fazer estudo. Uhum. Na véspera da saída dele, que a gente já sabia que era pré-candidato, e que o tempo seria exíguo, curto demais para tudo isso. Chegou a nossa Assembleia, e na Assembleia a gente apresentou que não tínhamos resposta com relação a essas 2 pautas. Então, a Assembleia daí, então, se pautou no sentido assim, de fazer uma exigência mais forte junto ao Executivo para se dar uma resposta. Então, isso que aconteceu. Tanto que daí o prefeito, no primeiro momento, até nem queria receber nós. Sim. Até ele disse assim que se é para discutir a questão do auxílio alimentação e depois tu vir aqui e dizer para a imprensa que eu não dei o auxílio alimentação, como é que não vai dizer, né? Então não precisa nem ter a reunião. Eu disse, hoje à noite nós vamos ter a Assembleia, então a gente vai discutir e vou apresentar isso. Uhum. E tanto que depois, no outro dia, ele mudou de ideia. E o prefeito, acho que a gente agradece até por ele ter recebido nós, recebeu e ouviu o anseio de nossos servidores, o quanto que eles estão agoniados e angustiados. Daí, então, ele pediu um prazo, que foi dia 25, para dar esse retorno para nós, né? O retorno, a resposta com relação a isso. Então, vieram as respostas dos estudos técnicos, sendo que, daí a primeira foi as aulas excedentes, atendendo praticamente tudo que nós pedimos. Uhum. E a questão do auxílio alimentação, ele aumentou 25%, passando para 500. Retornamos para a Assembleia para os servidores, a comissão inicialmente não aceitou. Retornamos, comunicamos eles, e eles mandaram outro ofício novamente, dizendo que não ia sair dos 500. No nosso entendimento, todas as análises que nós fizemos, Roberto, a gente entende que a prefeitura teria condições. Se compara N situações e aquilo que a gente entende que é prioridade. Então, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, a professora Adriana, quando esteve aqui, e aí vocês fiquem à vontade também para falar, tá? Podem intervir, todos vocês, tá?
Podem ficar à vontade, porque eu não sei o que perguntar para cada um. Sério? Então, porque cada um tem uma função, então, assim, podem manter a conversa aberta, podem conversarem entre si. Levanta a mão e... Fiquem na liberdade, tá? Porque o Leocir fala bem, se não tocar o barco com ele aqui, daqui a pouco ninguém falou. Só eu e ele aqui. Só ele aqui. Mas, ó, a professora Adriana chamou atenção para uma coisa, diz que o Vale Alimentação, o governo não tem obrigação de dar esse Vale Alimentação. É isso mesmo? É um privilégio que o governo decide dar ou não? Como é que funciona isso? Aqui não existia auxílio, chamaram de auxílio alimentação aqui no nosso município. Sim. É o nome que é o Vale Alimentação. Mesma coisa. Aqui não existia. Existia uma promessa de campanha até da atual gestão, na primeira gestão de colocar. Daí não colocaram. Daí, tendo em vista que houve um achatamento salarial muito grande na primeira gestão, tanto que nem deram o INPC, a inflação, na primeira gestão. Daí, quando eu entrei como sindicato, fizemos uma assembleia e começamos a cobrar esse auxílio alimentação da gestão. Daí, então, inicialmente a gestão disse que ia fazer um estudo e criar uma possibilidade. Até naquela ocasião foi pedido R$600, né, lá em 2022. Depois de várias conversas, houve no momento que o Estevam, que estava coordenando, disse que não iam fazer nada. E depois, no outro momento, ou 200 ou nada. Daí nós aceitamos R$200. Agora, o auxílio alimentação existe, tu pega assim, empresas e governos, e muitos, o governo federal, outros governos dão, municípios dão. Tem obrigatoriedade de dar? Não tem, porque o importante mesmo, a essência, é dar salário justo, coerente, pagar decente, né? E aqui a gente sempre questionou isso, e muitas vezes aqui se faz comparação de Sorriso, a própria gestão faz. Existem, na minha opinião, umas certas contradições. Faz comparação quando quer para diminuir um ganho para o servidor. Dentro dos números, do Sorriso em números e outras coisas mais. E quando que um outro município, por exemplo, pegando os professores que desde Ubiratã, Ipiranga, Sinop, Lucas, o vencimento base dos professores é menor, daí não se faz comparação. E não querem fazer comparação. Então, a gente sente que há uma certa manipulação de informação perante a sociedade e nas nossas comissões. Até assim, uma das perguntas que se faz é por que não houve esse movimento em outro momento? Lá em dezembro, quando foi aprovado o RGA. E a gente, enquanto sindicato, tem essa magnitude que isso deveria ter acontecido em outros momentos. No entanto, o RGA, a gente começou uma negociação com onde nós nunca vamos para a negociação, nós quatro. A gente vai para uma negociação e entra uma comissão com representante de todos os setores de servidores. Então, essa comissão começou a negociação com o secretário de administração em setembro do ano passado, em relação ao RGA, que seria concedido em fevereiro deste ano. Até porque a gente se precaveu em relação a um ano eleitoral, a gente gostaria de ter um ganho real. E lá em setembro, quando a gente foi para a mesa de negociação, a nossa questão era, a gente pedia uma questão muito justa, que era 6% de ganho real. A gente não estava, naquele momento, olhando o INPC. Porque para nós, o INPC, a gente iria olhar em janeiro, que era aquilo que a gestão pode dar em ano eleitoral, né? Então, a gente queria esse ganho real lá no mês de setembro, outubro, enfim. E essa negociação se postergou. Tivemos algumas reuniões de comissão com o secretário, chegamos num denominador comum. Em dezembro, o sindicato, de forma informal, foi comunicado. Tivemos reunião também com os vereadores, ficamos lá, tivemos reunião, inclusive, nos nossos horários de almoço, os vereadores também nos receberam, pensando nessa situação e levando essa solicitação. E, em dezembro, o secretário comunicou
ao legislativo, aos vereadores, a questão que seria dada RGA e não ganho real. E RGA de 5 para os servidores em geral e 7 para os servidores, para os professores, não é para todos os servidores da educação, também deixando bem claro, que é 7 para os professores. E por que que os professores, especificamente, ganham dentro dos RGAs uma questão um pouquinho maior? Porque existe uma lei de 2015, que é o Plano Municipal de Educação. E essa lei prevê a igualdade salarial do professor formado com graduação equiparação com os demais cargos em nível superior. Porque se hoje a gente constar ainda, o professor ganha 5 mil e pouquinho, enquanto, aliás, 4.721, 30 horas, se nós compararmos com outros servidores com essa mesma carga horária, o nosso salário fica aqui em torno de R$2.000. Superior a 8.300 e pouco. Então, tendo mesmo ensino superior, isso a gente não está discutindo plano de cargos e carreiras, porque realmente, Sorriso, a educação também tem plano de cargos e carreiras diferenciado, mas que mesmo hoje, equiparando com outros locais, a gente já começou a ter defasagem. Então, lá em dezembro, não teve esse movimento, por quê? Porque nós somos pegos, teoricamente, de surpresa, porque nós estávamos aguardando um aumento real. Naquilo foi pedido RGA. Então, o INPC ficou, se eu não me engano, 3,72, né? 3,71. 3,71. Então, o aumento real aí foi de 1,29 para servidores em geral e de 3 para a educação, foi quanto? 3,29. 3,29, então, para os professores. Claro que, e esse é um olhar nosso enquanto sindicato, que para o ano que vem, a nossa discussão vai ser diferente. Nós estaremos formalizando uma assembleia em janeiro. Para o quê? Para que o RGA seja mais significativo, para que a discussão do RGA, o servidor tome as mesmas dores que às vezes a gente toma, e que ele tomou dessa vez, e que foi muito positivo, porque afinal nós saímos de zero, nós não tínhamos, né, enquanto sindicato, nenhuma perspectiva em relação ao auxílio alimentação. A gente tinha um pedido de estudo, mas até então não tinha nenhuma proposta. E a gente percebeu que neste movimento de fortalecimento do servidor, de apoiar os SINCES, a gente aí, de uma certa maneira, teve sim os seus aspectos positivos, por mais que nós, servidores, achamos que R$100 não é o que nós merecíamos.